Este é o som da andorinha dáurica. Andorinha dáurica, que é o tema da nossa próxima conversa. Esta é a conversa número 80. Olá, Zé, bem-vindo. Olá, então Gonçalo, conta-nos lá por onde é que andavas quando fizeste esta observação? Ora bem, esta observação tem uma história muito interessante. Quem acompanhou as conversas anteriores sabe que eu andei durante o verão de 88 a passear pela Europa, numa viagem de Interrail. Depois, na conversa anterior, que foi a 79, eu já estava de regresso a Portugal, e foi no sábado, mas esta nova observação da Andorinha Dáurica foi no Alto Alentejo, mais concretamente em Castelo de Vide. Castelo de Vide, que por acaso até é onde eu estou a residir agora, mas esta foi a minha primeira visita a Castelo de Vide. Tem uma história muito engraçada porque eu tinha lido sobre Castelo de Vide num livro que o meu tio tinha, e tinha achado muita piada às fotografias e tinha pensado, tenho que ir lá conhecer aquilo que deve ser engraçado. E então desafiei o meu primo, que era da minha idade e que na altura também se interessava assim um pouco pela observação de aves, e disse, olha, vamos até Castelo de Vide e Marvão para conhecer aquela zona. Metemos no comboio, na altura havia comboio para Castelo de Vide, atualmente já não há, e depois saímos perto da estação, já era à noite, acampámos ali perto e no dia seguinte fomos pedalar os 3 quilómetros para chegar à vila. E foi na vila que fiz esta observação, portanto, concretamente ao pé do castelo. Porque, embora eu tivesse vontade de conhecer a localidade, eu já andava a fazer a observação de forma mais ou menos intensiva, como se percebeu pelas conversas anteriores, e, portanto, os binóculos já iam sempre comigo. E então, foi na altura em que nós estávamos no castelo de Castelo de Vide que eu vejo a andorinha dáurica, que se a memória não me falha, até eram 2 ou 3 que andavam ali de roda da torre de homenagem do castelo. É claro que eu já conhecia 3 espécies de andorinhas, que era a das chaminés, a dos beirais e a das barreiras, e esta chamou logo a atenção por ser diferente. E então o meu primeiro contacto com a andorinha dáurica foi então assim no Alto Alentejo, mais concretamente em Castelo de Vide. Curiosamente, esta é daquelas andorinhas menos urbanas que nós temos aqui na fauna de Portugal, não é? Sim, elas, embora ocasionalmente apareçam em sítios habitados, mais em aldeias, mas também há observações em zonas mais urbanas. Haverá, e até de nidificação, mas de facto não é o habitat mais característico. Elas são assim uma andorinha de zonas mais rurais, seja aldeias, seja até edifícios isolados, ruínas. Elas podem nidificar em sítios habitados, e há bastantes casos documentados, mas a maioria dos ninhos até são em sítios não habitados. Podem ser em rochas, que é o habitat mais natural, digamos assim, mas também em construções aqui que podem incluir pontes, que são uma estrutura muito procurada, ruínas, castelos e outro tipo de construções. Esta andorinha, ao contrário das outras, não é colonial e, portanto, normalmente nidifica isoladamente. Embora possa haver 2 ou 3 ninhos, por exemplo, na mesma ponte, mas não é uma andorinha que faça assim, uma série de ninhos uns ao lado dos outros, como fazem outras espécies. Portanto, é uma andorinha mais rural, mais campestre e que tende a nidificar isoladamente. Curiosamente, aqui num viaduto aqui mesmo junto ao Instituto Politécnico de Setúbal, há um ninho, por acaso nunca ouvi ocupado, portanto o ninho já estará lá há alguns anos, mas está lá um ninho, que é muito característico, não é, nesta espécie. É porque tem um túnel de acesso, ou seja, é um ninho, é fechado, como acontece, por exemplo, com as andorinhas dos beirais, que são assim uma meia taça feita de lama, só que em vez de ter só um buraquinho de abertura, tem depois um túnel que funciona como corredor de acesso ao interior, Como se fosse um porventura iglu virado das avessas, não é? Exatamente. Eu não sei qual é a função do túnel, imagino que tenha a ver com uma questão de defesa contra predadores, eventualmente. Mas portanto, tem um túnel que normalmente tem. O comprimento é variável, mas assim a olho eu diria entre 10 e 20 centímetros. Uma vez encontrei, aqui também na região do Alto Alentejo, encontrei um bastante curioso que tinha 2 túneis. Tinha 2 túneis, fazia uma espécie de um Y a sair lá da câmara, tinha 2 túneis. O que eu não consegui confirmar
um bocado alto, era se os dois túneis davam acesso à câmara ou se um deles estava fechado, digamos assim. Fiquei com esta dúvida se os dois, porque eles convergiam para o centro do ninho, só que podia ser que um deles não tivesse passagem aberta e fosse uma coisa mais antiga. Uhum. Achei Por acaso, curioso. curiosamente, li alguns não sei onde que poderia dar-se ao caso de haver assim, situações em que esse túnel teria para aí 50 centímetros de comprimento, o que eu acho um disparate, mas Nunca vi com esse tamanho, mas é possível que haja de vez em quando uns casos com um comprimento invulgarmente longo, porque estas coisas têm os valores médios, mas depois, como em tudo, há sempre assim uns casos um bocadinho mais extremos, quer para menos, quer para mais. Portanto, é possível que sim, eu nunca vi. Os que eu vi normalmente têm assim um palmo, vá no máximo 25, 30 centímetros, diria eu, mas a olho. Nunca tive a tirar medidas, até porque os ninhos normalmente estão um bocadinho altos, não se chega lá com uma fita métrica. Agora, eu estava a dizer que o túnel eventualmente, não tenho a certeza disto, serve como forma de defesa contra predadores, no entanto, isso não impede que a andorinha dáurica seja parasitada. Sabias disto, não é? uhum. E A quem é andorinha que a dáurica, parasita? o andorinhão cafre. O Hum. andorinhão cafre, que é uma espécie que se instalou na Península Ibérica há cerca de 3 ou 4 décadas, nidifica em ninhos de andorinha dáurica e o que faz é expulsar de lá os seus ocupantes. Ou pelo menos, em alguns casos, é isso que acontece, noutros casos poderá usar ninhos abandonados. Eu, por Mas, acaso, pois exato, eu tinha lido uma referência que o Kafka usaria, de facto, de vez em quando, os ninhos das dáuricas. Não sim, imaginei sim, que a coisa fosse assim nessa base do chega para e, lá, que isto agora é meu. provavelmente a chegada do andorinhão cafre à Península Ibérica dá-se na sequência da chegada da andorinha dáurica, que também é um colonizador bastante recente. Mas do andorinhão cafre nós depois falaremos mais para a frente, Quando chegar à altura. quando chegar a vez dele. Ora, estava eu a dizer, a andorinha dáurica, nós hoje em dia olhamos, quer dizer, quem começa a ver aves vê andorinhas dáuricas com razoável frequência, a espécie é, não sendo abundante, é uma espécie bastante comum, e pode ficar com a ideia que é uma espécie que sempre fez parte da nossa fauna, mas isso não é de maneira nenhuma verdade. O primeiro registro em Portugal é apenas de 1951. E na Portanto, Península Ibérica não é muito mais antigo do que não, na isso. Península Ibérica o que acontece é o seguinte: a referência mais antiga que existe documentada, de referência publicada, é de 1887, referência a uma observação na zona de Valência, portanto, que é no Levante Espanhol, e a uma suposta nidificação em Málaga. Eu digo suposta nidificação porque, enfim, essa parte acho que não está bem documentada. Não foi confirmada, não é, julgo eu. Não, não. E a primeira confirmação em Espanha, efetivamente, portanto, descrita, foi em 1920, na zona de Cádiz, portanto, na Andaluzia Ocidental, mais concretamente na zona de Lajanda. Lajanda, que era uma das zonas úmidas mais importantes do sul da península, onde nidificavam gros, etc., e que foi toda drenada em meados do século para fins agrícolas, portanto, foi em termos ecológicos, foi um desastre, foi um dos maiores desastres da península, e foi na zona de Lajanda que foi a primeira nidificação confirmada. E elas depois começaram-se a expandir e por volta de 1950 já estavam em diversos locais da metade sul da península até Ciudad Real e em 1953 foi confirmada a nidificação perto de Madrid. E depois continuaram a subir e no final dos anos 50 já estão na Catalunha, nos anos 70 chegam a Aragão e La Rioja, nos anos 80 chegam à Galiza e nos anos 90 chegam às Astúrias. Portanto, isto em Espanha. Em Portugal, os autores anteriores a 1950 não têm conhecimento da espécie. Há um autor que é o Paulino de Oliveira, que faz uma lista das aves de Portugal em 1896, e ele não conhece observações em Portugal, diz apenas que era raríssima em Espanha, e de facto em Espanha nessa altura só se conhecia a tal observação de Valência, outra de Málaga, de 1887. Depois os autores da primeira metade, então, o Taite de 1924, o Rei Júnior de 1931 e até o Temido, que já é de 1952, portanto já da segunda metade, nem sequer mencionam esta espécie. E o primeiro autor a referir a espécie em Portugal é o Coverley. O Coverley, que era o Henry Coverley, que fez umas notas sobre as aves de Portugal. As primeiras notas são de cerca de 1945, mas ele tem observações posteriores a essa data. E o primeiro registro documentado e, enfim, escrito
sobre a ocorrência da andorinha dáurica é da autoria do Coverley e foi feito no interior alentejano, na região de Portel. Portel, que fica no distrito de Évora. E foi em 1951 que ele encontrou um ninho de andorinha dáurica por baixo de uma ponte. Portanto, ela aparece e instala-se na ponte. Depois, ainda na década de 50, em 1956, é descoberto outro caso no Alentejo. Neste caso, em 1956, em Vila Nova de Mil Fontes, Concelho de Odmira, e ainda um outro caso, uma outra observação na Foia, Monchique, no Algarve. Estas duas observações, a de Mil Fontes e a de Foia, as andorinhas, isto não foi nidificação, elas estavam em bandos de andorinhas dos beirais. Depois, nos anos 60, aí é que começam a aparecer observações noutras regiões do país. Portanto, além do Alentejo, elas começam a aparecer no Ribatejo, na beira interior, no Douro Litoral e até em Trás-os-Montes, mas ainda com um caráter muito localizado. Portanto, elas começam-se a expandir. Repara, um bocado como acontece em Espanha, elas também chegam à latitude de Madrid nos anos 50, mas só aparecem na metade norte da península já dos anos 60 para a frente. O certo é que nos dias de hoje, basicamente, nidifica em quase todo o país, em quase praticamente norte a todo o sul, país. não é? Mas, sim, pensa-se que a maior parte da expansão se tenha dado nas décadas de 70 e 80. Ora, eu comecei a observar na década de 80, a realidade é que na década de 80 praticamente ainda não se via no litoral, elas eram muito raras no litoral. Portanto, daí que a minha primeira observação tenha sido no interior alentejano, perto da fronteira. E realmente, durante os meus primeiros anos de observação, final dos anos 80 início dos anos 90, era consideravelmente mais fácil encontrar andorinhas dáuricas no interior alentejano ou na Beira Baixa ou até no Nordeste transmontano do que na metade do litoral. Eu só vejo andorinhas dáuricas na zona de Lisboa já muito para aí, sei lá, sem ser no estuário do Tejo, mas mesmo já Lisboa e para o Oeste, eu acho que já só depois do ano 2000. Portanto, elas chegam ao litoral ainda mais tarde. Elas começam por colonizar as zonas mediterrânicas, quer em Portugal, quer em Espanha, depois vão avançando para norte e depois é que chegam ao norte e ao litoral. Mas, portanto, resumindo Mesmo isto tudo, atualmente é mais comum a sul do que a norte, não é? é mais comum a sul do que a norte. Agora, não tenho assim muitos dados sobre a abundância que possa dizer algo mais quantitativo. Agora, o aspecto essencial a reter é este. O primeiro registro de andorinha dáurica em Portugal é de 1950, portanto, em Espanha é de 1920, em Portugal é de 1951, e só a partir da década de 60, 50, 60 é que elas começam a expandir de forma visível na Península Ibérica e só a partir da década de 70 é que começam a chegar à metade norte da Península. Portanto, resumindo, temos andorinhas dáuricas no país há cerca de 70, 70 e poucos anos. É um colonizador recente. Ela pensa-se que terão vindo da África, ou seja, que a expansão, porque elas nidificam em África, que a expansão se terá dado a partir da África. Aliás, repara que o primeiro registro, quer em Portugal, quer em Espanha, é no sul, né? E, portanto, provavelmente elas atravessaram o Estreito, atravessaram o Mediterrâneo, começam a nidificar por cá e depois a partir daí dá-se o processo normal de expansão. No entanto, quer dizer, é uma andorinha do velho mundo, não é? Portanto, basicamente. Uma andorinha do velho mundo, mas com uma distribuição muito ampla, que além de Sim, apanhar pois é uma isso, grande é? parte da África, a África não é a África toda, é sobretudo o centro-oeste e o leste, mas não vão muito para sul. E depois na Ásia tem uma distribuição muito vasta, que apanha praticamente toda a metade sul da Ásia, não apanha a parte norte da Sibéria, mas apanha a parte sul, assim mais ou menos até à latitude da Mongólia e do Cazaquistão, mas depois vão até ao Extremo Oriente. Aliás, curiosamente, a primeira observação que dá origem à descrição desta espécie e ao espécime tipo é feita por um indivíduo chamado Laxman em 1769 na Sibéria. Na Sibéria, mas bem para lá, na região da Dáuria, que fica mais ou menos nas bandas da Mongólia e da China. Por isso é que se chama andorinha dáurica. Dáurica vem da Dáuria, que é uma região também chamada Transbalcália, portanto, que fica para lá do lago Baikal. E Dáuria, o nome da região vem do nome do povo Daur, que é um povo, é uma minoria, uma das minorias étnicas reconhecidas pela China e que é oriunda da região da Mongólia, mas é uma minoria mesmo minoritária, passo a redundância, porque a população total estimada desta etnia é de cerca de 132 mil pessoas. Portanto, não é muito. E também há registros de invernada na Austrália, não é? Sim, elas depois migram, descem até à Indonésia e a outros países ali da Indochina, mas sim, penso que aparecem de vez em quando na Austrália. E então, este povo Daur é que dá origem ao nome da região Dáuria, que depois dá origem ao nome que usamos para a espécie, que é a andorinha dáurica. Mas
como a espécie foi descrita primeiramente na parte oriental da Ásia, a subespécie nominal obrigatoriamente é atribuída ao primeiro indivíduo. Portanto, a subespécie Hirundo daurica daurica, ao contrário da maioria das nossas aves, não é europeia, é sim asiática. Daí que Aliás, quando nós... ela foi descrita, nem sequer havia pelos vistos na Europa, não Não, é? não, mas quando começa a haver subespécies, quando começa a haver mais do que uma subespécie, isto é uma regra em qualquer espécie, a subespécie nominal tem que ir obrigatoriamente para aquela que foi descrita em primeiro lugar, que é para a espécie tipo. Original. E o Uhum. espécime original estava na Sibéria, o tal do Laxman. As nossas, as que estão aqui na Península Ibérica, são de uma subespécie que só é descrita no século XIX, que é a Daurica, na altura era Hirundo daurica, agora é Cecropis daurica, rufula. Rufula, porque vem de rufos, né, que é avermelhada. Essa é descrita só pelo Temminck em 1835. E na altura não havia na Península Ibérica. Pensa-se que ele terá descrito este subespécie com base num exemplar do Egito ou da Sicília. Mas eu não tenho a certeza de onde é que era originário, mas não era da Península Ibérica porque não havia registros. E diz-me uma coisa, para identificar, para quem não conhece esta espécie, eu nunca a tinha observado, quais são os caracteres, digamos assim, específicos que tu poderias identificar para diagnosticar esta espécie? Bem, em termos visuais, esta espécie é aquela que se assemelha mais à andorinha das chaminés, em termos de estrutura. Tanto que esta ave, até há não muitos anos, estava no mesmo género que era Hirundo daurica. Depois é que passou para o género Cecropis, que aliás era um género também que já tinha sido proposto no século XIX. Mas em termos de estrutura é semelhante à andorinha das chaminés, portanto, assim, uma ave alongada, com uma cauda longa e bifurcada e com umas asas também longas. Escura por cima. O que a distingue da andorinha das chaminés? Várias coisas. Primeiro, não tem a face vermelha escura. Portanto, aquele vermelho escuro que quase parece preto. Ela tem a face mais clara, com uns tons alaranjados, mas não há um contraste marcado entre a face e o resto das partes inferiores, que são também todas elas assim de um bege com nuances alaranjadas. Depois, outro aspecto, tem o urupígio, aquela parte, nas partes superiores, a transição entre as costas e a cauda. O urupígio é alaranjado também, que aliás dá origem ao nome inglês Red Rumped Swallow, que significa andorinha de urupígio ruivo, ou de urupígio vermelho, que é uma das características identificativas. E por fim, outra característica também útil são as infracaudais pretas, portanto, aquelas penas que cobrem a base da cauda pelo lado inferior, são as chamadas penas infracaudais, são também escuras. Como as infracaudais são pretas, a cauda é preta e o resto das partes inferiores são claras, cria-se ali um contraste bastante marcado quando estamos, por exemplo, a ver uma andorinha dáurica pousada num fio, que é uma coisa que acontece com frequência. E em termos comportamentais, também há aqui, digamos, um comportamento ligeiramente mais calmo destas andorinhas face às outras, pelo que eu Sim, o percebi. voo é um voo menos agitado, menos rápido. Elas batem as asas naturalmente, mas depois fazem ali intercalam com períodos de voo mais planado, em que parece que estão ali simplesmente a deslizar, enquanto que a andorinha das chaminés faz isso muito menos. A andorinha das chaminés está quase sempre a fazer voo batido, não é? Está a bater as asas. A andorinha dáurica está ali a planar, parece que não está com pressa. É talvez a forma, pelo menos, que eu encontro para descrever o comportamento. Portanto, efetivamente, há aqui diferenças comportamentais que, com alguma experiência, nós conseguimos reconhecer também. Já agora, uma outra curiosidade, elas, como já foi referido, elas tendem a nidificar isoladamente e, portanto, nós normalmente vemos observações de um casal ou dois, mas no final da época de nidificação não é invulgar elas reunirem-se em bandos. Portanto, eu já em mais de uma ocasião observei bandos com dezenas ou até mais de uma centena destas andorinhas, normalmente durante o verão, já depois de terminar a época de reprodução. Há outras andorinhas que fazem isso, e eu penso que elas se estão a juntar para depois migrarem em bando. Por exemplo, há E uma qual é a melhor, observação. então qual é a melhor altura para fazer a observação, por exemplo, quando elas se juntam, imagino que seja mais É fácil, assim, não? hum, é mais fácil de ver mais quantidade, mas elas estão mais concentradas, portanto estão em menos locais. Ou seja, eu diria que na época dos ninhos é fácil de as encontrar em geral ao pé de pontes, por exemplo, em vales de ribeiras,
mas aí vemos um casal ou dois, em ribeiras, como eu disse, com pontos ou com rochedos. No final do verão ou no início do outono, encontramos às vezes grandes concentrações, mas aí temos que saber onde é que elas estão. Por exemplo, uma vez houve uma observação no Algarve, perto de Tavira, que está publicada, e que foram 150 indivíduos juntos. Isto foi em novembro de 2003. 150. Mas eu também já observei uma vez uma concentração no Algarve, também na zona de Tavira, com cento e muitas, mas se a memória não me falha, foi em finais de junho, portanto foi numa altura muito diferente. Finais de junho, se calhar algumas já teriam acabado de se reproduzir, portanto estas concentrações podem aparecer durante o verão ou no início do outono. Não tenho elementos suficientes para dizer se há ali um período ótimo para detectar essas concentrações. A verdade é que elas estão cá normalmente desde finais de fevereiro, inícios de março, até setembro, outubro, ocasionalmente novembro. E muito pontualmente observam-se no inverno também. Lembra lá só então aqui os nossos ouvintes de que temos aqui no site do avesdeportugal.info alguns recursos para que eles podem consultar, os links para dois vídeos no canal do YouTube, não é? Temos. Um é um pequeno tutorial que eu já fiz há algum tempo sobre a identificação de andorinhas. O outro é a gravação de um webinário que fizemos em 2023 com a participação de dois responsáveis do projeto Andorim, que são o Vasco Flores Cruz e a Sandra Fernandes, e nesse webinário que se chama As Andorinhas de Portugal, é apresentado de forma mais detalhada a identificação e a situação das 5 espécies de andorinhas que ocorrem no nosso país. Portanto, quem quiser saber mais sobre a andorinha dáurica ou sobre as outras andorinhas, fica desde já convidado a ir ao Aves de Portugal e a visualizar então estas gravações. Gonçalo, muito obrigado. A quem nos ouviu também muito obrigado. Depois ficamos por aqui. E mais uma vez deixamos algum tema de conversa para a próxima ronda, não é? Exato. Obrigado, obrigado a todos também e até à próxima conversa. Até à próxima.